Fala, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Rapaz, quando a gente acha que o futebol brasileiro não pode surpreender, ele vai lá e ó, caixinha de surpresas, né? Fernando Diniz é o novo treinador da seleção brasileira. E não que isso surpreenda tanto, né? Mas o fato é de que ele continua também treinador do Fluminense. Rapaz, esse homem vai doidar, hein? Vai doidar. Mas vamos lá. Vou falar o que eu acho. Primeiramente, Fernando Diniz. Quem me acompanha, quem conversa de futebol comigo, sabe que eu gosto muito do Diniz. E eu acho ele realmente um treinador muito diferente. Não falo de títulos, de carreira, se ele é maior que fulano ou não. Não é esse o meu papo. Meu papo é de bola, o que ele pensa de futebol. E eu acho realmente uma maneira muito diferente. Sai da mesmice e a forma como que ele consegue extrair o máximo de seus jogadores em tão pouco tempo, eu acho muito foda também. É maneira de jogar, cara. Não vejo nenhum time jogando dessa forma, então é muito mérito, muita coragem dele jogar futebol dessa forma, né? Então, assim, gosto do Diniz e, porra, se me perguntar, Diniz como interino da seleção, acho ok, cara, acho ok. Interino, tá? Mas treinador, acho que ainda é cedo. É cedo. Talvez próximo ciclo, dependendo de como ele caminhasse na sua carreira aí. Mas é isso. Agora, para falar do geral, eu vou tentar dividir em três esferas. Fernando Diniz, CBF e Fluminense. Vamos começar pelo Fluminense. Cara, o Fluminense só tem a perder com isso. Porque no momento que ele vai ter mais tempo de treinar, o seu treinador vai estar para fora, vai estar para a seleção brasileira. E você pode me falar, porra, Gabriel, mas tem um auxiliar. Cara, não é a mesma coisa. Não é. Então, o Fluminense, com essa história, na minha opinião, só tem a perder. Fernando Diniz. Cara, Fernando Diniz tem duas opções quando chegar no fim disso tudo para ele. Ou ele vai sair enorme, gigantesco, com o trabalho do Fluminense, continuando numa sequência boa, dando certo no final da temporada, e ele conseguir implementar sua maneira também na seleção brasileira, e não só dar resultados, mas como a seleção jogar da forma dele. Então, existem dois cenários. Esse do Diniz sair gigantesco dessa história, enorme, dando certo no Flu, na seleção. O outro cenário é ele sair totalmente desgastado dessa história, e acho que sim, infelizmente, as chances são enormes disso acontecer. Agora, o que eu mais queria falar sobre a seleção brasileira. Cara, o Diniz como interino, de novo, como falei no início do vídeo, é um problema? Acho que não, cara. Acho que não. O problema para mim é o Diniz ser interino da seleção brasileira com o próximo treinador sendo o Ancelotti. Aí para mim que é o problema. Porque, cara, vai acontecer uma ruptura gigante, gigante. Pelo que a gente conhece o Diniz, ele não vai mudar a sua forma de pensar futebol, e isso eu digo implementar futebol na seleção brasileira. E tá correto, não tem que mudar mesmo. Contrataram ele e foi esse futebol que chegou a isso, né? Que chegou ao Fernando Diniz a conquistar a vaga de treinador na seleção brasileira. Então ele não tem que mudar, tá certo. Agora imaginem que a seleção brasileira realmente jogue com a cara do Fernando Diniz. Os jogadores comprando a briga, jogo apoiado, marcação na bola, né? Realmente, a aproximação no setor da bola, essa maneira que ele enxerga futebol, de muito posse de bola. Vamos supor que a seleção brasileira encante e jogue dessa forma e massacre seus adversários. Chega na Copa América, o Ancelotti assume. Agora vocês imaginam a ruptura de futebol, de tática, de técnica, de um time do Fernando Diniz para o Ancelotti. Para mim, esse é o principal ponto. Principal ponto, cara. Fernando Diniz e o Ancelotti estão em prateleiras totalmente diferentes. Eu tô falando de bola, tá? Pelo amor de Deus, tô comparando aqui carreira, títulos, não. Tô falando de pensar futebol. Então, quando o presidente da CBF fala que eles têm maneiras parecidas de enxergar futebol, me preocupa, cara. Me preocupa, porque não tem mesmo. Então, esse para mim é o principal ponto.
Eu não acho errado o Diniz ser interino, não acho errado a seleção ir atrás do Ancelotti, esperar esse tempo todo é discutível, não acho errado. Eu acho errado o Diniz ser interino e o próximo treinador ser o Ancelotti. Aí não bate. As duas coisas caminhando juntas não bate, cara. E o pessoal tem falado muito do quanto vai influenciar no futebol brasileiro, né? O pessoal tá citando exemplos. Porra, imagina o Abel Ferreira, o Diniz levando jogadores do Palmeiras. Imagina o Marcos Braz falando depois do Diniz levar jogadores do Flamengo. Aí, cara, aí é uma questão até de caráter, né? Todo mundo que trabalha com o Diniz elogia ele pra caramba. E eu não consigo acreditar em mau caratismo do Diniz, em levar jogadores ou não levar jogadores para favorecer o Fluminense. Acho que isso não vai acontecer. Agora, é inegável, e a CBF sabe disso, é inegável que vai acontecer dos outros clubes reclamarem. Estamos falando de futebol brasileiro, né? Então, é claro que isso vai acontecer, mas, porra, Diniz parece ser um cara super correto. Não acho que ele vai com maldade para a seleção brasileira. Acho que ele vai focar totalmente na seleção brasileira, nas datas FIFA, e vai continuar focado no Fluminense. Mas como eu disse, na esfera Fluminense, a Fluminense tem a perder com isso, porque não vai ter o seu treinador como teria se ele não tivesse na seleção brasileira, principalmente nos fatos de não treinar durante as datas FIFA. E isso faz muita diferença. Minha galera, acho que é isso, cara. Espaço aberto para vocês comentarem. É um assunto muito delicado, cara. Poderia ficar aqui, abrir uma live horas e horas conversando. Mas é isso, tentei dividir em 3 esferas, falar do Fluminense, do Diniz, da seleção brasileira. De novo, o principal ponto para mim é a ruptura do trabalho do Diniz pro trabalho do Ancelotti. Imaginem, cara, se der certo. E eu acho que pode dar certo, o Diniz tem capacidade para isso. A ruptura de futebol do Diniz pro Ancelotti vai ser enorme. Não tem como.